Nós queremos dar nesta última manhã dessa conferência continuidade ao assunto que estivemos estudando, a família cristã normal nos tempos do fim. Quero relembrar aos irmãos os versículos que tenho lido desde a primeira vez que compartilhei com os irmãos. O versículo de Hebreus 2, versículo 10, onde diz que muitos filhos deverão ser trazidos à glória, ou conduzidos à glória, por isso o príncipe da sua salvação teve de sofrer. O versículo em Romanos 8, 29, dizendo que nós devemos ser transformados conforme a imagem do Filho, que é o primogênito entre muitos irmãos. E em terceiro lugar, Efésios 5, 18, enchei-vos do Espírito. Nós estivemos meditando sobre a origem da família, a instituição, o estabelecimento da família como um conceito divino dentro do contexto do plano eterno de Deus. O plano que Deus teve desde a eternidade passada até o futuro. E Deus está operando, Deus está agindo. Nesse tempo, nós já ouvimos do irmão Cláudio, nós vivemos na época, na era da igreja, na dispensação da igreja. É a atualidade dos nossos dias de hoje, em que Deus está agindo. Então nós demos uma pequena olhada como a primeira família, o primeiro casamento era a menor unidade corporativa no desejo de Deus. O princípio de corporatividade para a sociedade e mais tarde também dentro da igreja. Deus deu uma tarefa para encher o mundo, ser frutíferos e para governar a terra. No final, o propósito de Deus é que através da família, através das próximas gerações, através da igreja, o reino de Deus seja trazido para esta terra. E a terra se encherá da glória de Deus. Então a família é o lugar onde os valores da eternidade, os valores de Deus são transmitidos para a próxima geração. E nós vimos na primeira sessão como Satanás entrou lá no Jardim do Éden e trouxe confusão já na primeira família, no primeiro casal. Ele confundiu a ordem que Deus tinha estabelecido e ele continua a fazer isso nas gerações posteriores, sempre causando confusão para que nós não estejamos andando conforme a ordem que Deus estabeleceu até o dia de hoje. E como nós vivemos nos tempos dos fins, onde tudo fica mais intenso, também as coisas por este lado estão piorando para nós que somos filhos de Deus. Então hoje o normal não é mais normal e o que é anormal é chamado de normal. A liberdade que o irmão Cláudio explicou detalhadamente como no decorrer da história, especialmente no século passado, porque ele não mencionou o século 21, né? Mas nós já estamos no 21º século. Então a gente fala do século passado. Nesse século, muitas coisas entraram na sociedade e causaram que nós consideramos nas nossas mentes coisas que a serem normais, as quais Deus não considerou normal. E nós devemos ter nossas mentes renovadas pela ação do Espírito Santo. Então, nós demos já uma olhada no papel. Antes nós demos uma olhada na formação de uma família na próxima geração. E eu me lembrei de uma história que meu pai costumava contar, só para dar um pequeno detalhe a mais. Era um caso de uma irmã que conhecia o Senhor, que conheceu um rapaz e começaram a se gostar. E decidiram que queriam casar-se. Só que ele não era crente, mas ele acompanhava ela na igreja. E ele começou a ir com ela na igreja. Então chegou o dia do casamento. E o dia antes do casamento,
Diz a história que ele falou para ela: você aproveita bem esse dia, porque essa é a última vez que você irá na igreja. Então chegou o dia, e foi lá colocado diante dele: você aceita ela como tua esposa, e depois para ela você aceita ele como teu esposo? E diz que lá naquele momento ela disse: não, por amor de Cristo. E eu me lembrei dessa história, ficou gravado comigo, não que eu quisesse casar-me com uma incrédula, mas me impactou o fato que essa jovem teve a coragem de, no momento em que ela foi colocada diante de uma decisão decisiva para a sua vida, ela teve a coragem de decidir: eu quero seguir o caminho do Senhor, e tudo aquilo que me impede de fazer aquilo que Deus quer de mim, eu rejeito. E ela era apaixonada por ele. Então, irmãos, é muito importante esse assunto para os jovens que ainda não são casados, de saberem qual é a vontade de Deus para o casamento. Em seguida, para os casados, nós olhamos para Efésios capítulo 5, o papel do marido como cabeça da sua família, a responsabilidade que ele tem para a condição espiritual da sua esposa e de seus filhos. Ele é o líder espiritual. E nós olhamos para o papel da esposa. E ontem à tarde, nós ouvimos o testemunho da nossa irmã Leci aqui. E quando ela falou, quando ela leu aquela carta do filho dela que foi escrito para ela, eu me lembrei de Provérbios 31. Provérbios 31. Eu estava pensando, depois de um testemunho assim, não tem mais necessidade de falar tanto aqui. Porque é um testemunho de vida, onde o Senhor agiu na vida de uma pessoa que se consagrou totalmente a Ele. Fala mais do que muitas palavras. Provérbios 31, e os versículos 28. Levantam-se seus filhos. Deixe-me lembrar, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Esse é o contexto em que nós encontramos versículo 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. E o irmão César ontem à noite perguntou para nós, para os filhos ou para as mães: como é que teus filhos vão falar sobre você se eu te pergunto como é tua mãe? Seja assim, irmãos, que o nosso testemunho seja de tal forma que nossos filhos falarão às mães: bem-aventurada, porque ela caminha nos caminhos do Senhor. Muitas filhas, versículo 29, muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então até, não só os filhos, também o marido louvam a mulher que teme ao Senhor. Bom, essa é uma breve recapitulação das sessões anteriores. E para hoje eu gostaria de abrir em Josué, capítulo 23, e falar sobre o relacionamento de pais para com filhos e de filhos para com pais, de acordo com o ensino que a palavra de Deus nos dá. Josué, capítulo 23. Versículos 1 e 2. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel,
de todos os seus inimigos em redor. E sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por nós. Então ele dá uma descrição de tudo que o Senhor Deus fez desde que eles entraram na terra de Canaã, e até mais antes disso ele fala da parte da história do povo de Israel até o momento em que eles chegaram agora. E eu não vou ler essa passagem, mas vou continuar a ler no capítulo 24, no próximo capítulo, versículos 14 por diante. Porque ele coloca toda a história diante desses líderes do povo de Israel, sendo já velho e entrado em dias. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Versículo 24. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Vamos ter um momento de oração. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos que tu tens palavras vivas para falar conosco, e nós podemos nos assentar aos pés do Senhor Jesus, como Maria o fez, e a quem o Senhor Jesus deu o testemunho que ela escolheu a melhor parte. E nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, quando tu queres falar com o teu povo. Nós queremos levar seriamente os avisos, as advertências que tu nos dás na tua palavra. Nós queremos ser fiéis a ti. Nós queremos obedecer a tua palavra, mas ensina-nos, Senhor, a conhecer a tua vontade. Ensina-nos a conhecer as tentações e as provações e a identificá-las. Ó Senhor, ajuda-nos a vencer, como o nosso Senhor Jesus venceu e nos quer dar a vitória, enchendo-nos com o seu Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito para transmitir a tua palavra nesta manhã e para ouvi-la e guardá-la nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o que nós vemos aqui, a história de Josué. Josué foi usado por Deus para ser o líder de Israel que levou o povo para dentro da terra da promessa. Porém, diz nos meados do livro de Josué que ainda faltava muita terra que Deus designou para eles para ainda ser possuída. Eu acho que é o capítulo 13, se não me engano. Agora chega o fim da vida de Josué. Ele é velho, entrado em dias, e ele chama os anciãos, os líderes de Israel para si. E ele põe diante deles: veja só, tudo que Deus fez por vocês, por esse povo de Israel, povo escolhido. Indo adiante deles,
expulsando os inimigos, dando em posse a terra que pertencia a outros outrora. Agora que eu não estarei mais com vocês, vocês que vão fazer a escolha. Vocês vão servir a Deus, que fez tudo isso por vós, ou vocês retornarão aos deuses dos povos de onde vieram, de onde veio Abraão, além do rio. Abraão era um hebreu, e um hebreu significa aquele que cruzou o rio. E ele cruzou o rio para nunca mais voltar. Lembra da história do servo de Abraão, a quem ele pediu para procurar uma noiva para o seu filho Isaque, e ele falou: mas se eu não encontrar, eu levo Isaque de volta para lá? E Abraão disse: não, de forma alguma. De forma alguma. Porque ele sabia que nunca mais voltaria atrás para aquele lugar onde só se conhecia os ídolos e não se conhecia o Deus vivo de Israel. E lembram-se que mesmo quando Moisés tirou o povo do Egito, ele falou da parte do Senhor: por esse caminho nunca mais voltarás. Eles saíram do Egito, atravessaram o mar, e o Senhor disse para eles: por esse caminho nunca mais voltarás. Mas mais adiante, teve aqueles que começaram a murmurar, que começaram a se queixar, e começaram a dizer: vamos voltar para o Egito. Eles chegaram na beira da terra da promessa, eles viram como era. Josué e Calebe descreveram com os demais espias como era boa a terra. E esses dois, eles falaram: o nosso Deus vai nos dar essa terra. Ele é fiel à sua promessa. Mas os demais, os 10, eles falaram: nós nunca vamos conseguir vencer esses inimigos. Eles são gigantes. Além do cacho de uvas, que era gigante, havia também homens gigantes, com carros de ferro, com máquinas de guerra. E eles se assustaram de tal maneira que eles fizeram derreter o coração de todo o povo, a ponto de eles quererem apedrejar a Josué e a Calebe, que insistiram que se Deus falou conosco e Deus nos deu a promessa, nós vamos receber e conquistar a terra prometida. Então, isso aconteceu na próxima geração. E Josué já era mais idoso, né? E ele foi o líder que fez o povo entrar na terra prometida. Agora, eles ocuparam uma boa parte da terra prometida. E Josué é velho e põe diante deles essa questão: vocês escolhem. Vocês vão perseverar em caminhar nos caminhos que eu te mostrei da parte de Deus, ou vocês vão retornar aos ídolos? Veja o que acontece. Eu estou tentando dizer alguma coisa sobre a continuidade de uma geração para a outra, a transmissão dos valores eternos de Deus, da verdade do Senhor, dos seus mandamentos, de tudo que Ele ensinou, transmitir para a próxima geração. Como é que nós devemos fazer isso? Nós vamos ver algo sobre isso hoje. Então nós vamos para o livro de Juízes, que é a próxima página. Juízes, capítulo 1. No capítulo 1 começa a relatar o que aconteceu depois da morte de Josué. Como os israelitas começaram a ocupar as partes que lhes foram indicadas por herança. Porque Josué repartiu a todas as tribos a sua parte da terra prometida. Então cada tribo ia para aquele local que foi indicado e começaram a batalhar e conquistar e possuir aquelas terras. E eu não vou ler tudo que está relatado sobre as tribos, mas veja bem, o Senhor estava com eles, eles conquistaram, mas
Versículo 19. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Judá. Versículo 21. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição. Eu vou pular aqui os nomes daqueles lugares. E no fim do versículo diz: e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Versículo 28. E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Agzibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. E tem mais alguns. Mas vocês veem o teor desse capítulo, que no meio das conquistas que eles estavam fazendo, em que Deus estava dando forças para eles conquistarem, eles não o fizeram completamente. Eles não expulsaram todos os habitantes da terra como o Senhor tinha ordenado. O Senhor tinha ordenado para destruir todos os habitantes da terra, todos os povos. Por quê? Porque se eles não o fizessem, esses povos os levariam e seduziriam, eles e os seus filhos, a adorarem outros ídolos. Então vamos para o próximo capítulo. Capítulo 2, versículo 10. Um pouco mais adiante na história. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então a geração que entrou na terra prometida com Josué, passou e se levantou a próxima geração. E dessa próxima geração é dito aqui, eles não conheciam ao Senhor. Nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Eles não tiveram aquela experiência de que o Senhor estava conquistando e dando a terra para eles, por meio de guerras, por meio de conquistas. Eles não tiveram essa experiência. Versículo 17. Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes, prostituíram-se após outros deuses. E adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E versículo 20. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou, quando morreu, para por elas provar a Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar.
Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Veja bem, irmãos, a promessa do Senhor que Ele tinha dado a esse povo de Israel é que Ele iria adiante desse povo e Ele ia dar em possessão esta terra que Ele prometeu a seu povo. E Ele deu a ordem: todo pedaço de chão onde vocês colocarem os seus pés será sua posse, eu te darei. Mas eles tinham que ir e colocar seus pés naquele chão. E eles tinham que exterminar os inimigos que estavam morando naquela terra, os habitantes da terra que estavam lá naquele lugar. E eles eram adoradores de ídolos. Lembra que Deus não libertou o povo do Egito antes, porque ainda não estava cheia a medida de pecados dos amorreus? Houve um tempo que Deus foi longânimo com esses povos que adoravam os ídolos. Mas chegou o momento que Deus disse: agora vocês entrem nessa terra prometida e exterminem esses povos que estão adorando outros deuses. Esta era a promessa. Mas veja bem, a promessa não se cumpre nas nossas vidas se nós não nos apossarmos dela de uma forma adequada, de acordo com a vontade de Deus. Nós podemos ter uma promessa da parte de Deus, mas se nós não obedecermos os caminhos que Deus nos indica, no fim Deus não vai realizar essa promessa nas nossas vidas. É o que aconteceu aqui. Esta geração não experimentou a exterminação total dos inimigos que estavam morando naquela terra. Eles eram inimigos porque eles adoravam os ídolos, os chamados gentios ou as nações. Então o Senhor deixou ficar aquelas nações entre eles. E eles se tornaram um motivo de tropeço para o povo de Israel. Se a gente continua a ler, no capítulo 3, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então Deus permitiu que esses povos ficassem, para que por eles os israelitas seriam provados, para que por eles essa geração que cresceu sem conhecer o Senhor iria obedecer aos mandamentos do Senhor ou não. E na verdade, eu não li aqueles versículos, mas Josué já disse, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a decisão que ele tomou, independente do que vocês farão, a minha escolha está determinada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí eles disseram: nós também vamos servir ao Senhor. Todos eles disseram, todos aqueles anciãos. Então Josué diz: vocês não poderão servir ao Senhor. Vocês não vão conseguir servir ao Senhor. Ele até faz uma aliança com eles. E eles insistem: não, nós vamos de fato continuar servindo ao Senhor.
Porém, o que acontece é exatamente o que Josué disse. Eles não conseguiram continuar a servir ao Senhor. E o povo foi levado... deixe-me ler o que aconteceu. No versículo 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Meus irmãos, veja como é séria a advertência da história do povo de Israel. O Senhor tinha dado claras ordens a eles, que eles não podiam de forma alguma se misturar com os povos da terra. Antes, eles tinham que destruir todos. Porque se eles se misturassem, se dando em casamento, nós lemos isso sobre os dias de Noé e sobre os dias de Ló. Eles casavam e davam-se em casamento. Coisa que nós consideramos completamente normal. Porém, quando Deus separou esse povo de Israel para ser o seu povo exclusivo e santo, Ele disse para eles: vocês não podem se misturar com os povos que adoram os ídolos, porque se vocês se misturarem, vocês vão ser contaminados e vão ser levados para adorar outros deuses, adorar os ídolos. Eu lembro de um exemplo que eu li, acho que era sobre Spurgeon, o grande pregador. E certa vez, chegou uma jovem para ele, dizendo que queria casar com um rapaz que não era crente, mas queria que ela fosse usada para converter ele ao Senhor. Aí ele disse: faz o seguinte, fica em cima dessa... Ele colocou uma mesa e ele pediu para ela ficar de pé naquela mesa. Em seguida, ele pediu para ela dar a mão para ele e puxar ele para cima. Só que o que aconteceu, como ele era muito maior, ele puxou ela para baixo. Aí ele disse assim: é isso que vai acontecer. Se você se casa com um homem incrédulo, não é você que vai levar ele para o Senhor, mas é... O que eu falei? O homem incrédulo, né? Então não é o homem, não é você que vai levar o homem para o Senhor, mas o inverso vai acontecer. Ele vai tirar você do Senhor. Ele vai fazer você se afastar do Senhor. É isso que vai acontecer. E essa é a grande advertência que Deus deu. Um povo santo não deve se misturar com os povos deste mundo, porque este mundo jaz no maligno. Porque nesse mundo são adorados ídolos. E se nós nos misturarmos, nós vamos perder a nossa comunhão com Deus. Sérias advertências. O plano de Deus é de salvar não somente os pais, mas também os filhos. E nós já falamos bastante sobre isso. A gente vê isso na história de Noé. Noé foi salvo e seus filhos foram salvos. Nós vimos isso na história de Ló. Apesar de que a mulher não permaneceu na fé e olhou para trás, estava presa às coisas de Sodoma, aos bens. Então, só ele e as filhas foram salvas do julgamento de Deus. O povo de Israel, quando saiu do Egito, havia um cordeiro para cada família. Lembra naquela última noite, na Páscoa, eles tinham que sacrificar um cordeiro. Era um cordeiro por família. Se a família fosse pequena demais, podia repartir com a família ao lado, um cordeiro. Mas o normal era um cordeiro para uma família, representando a salvação daquela casa. Aquele cordeiro para a família inteira. Lembra de
da conquista de Jericó, onde havia Raabe, que hoje as palavras estou com alguma dificuldade para achar as palavras hoje. Raabe que escondeu os espias. E ela pediu, por favor, quando vocês virão para conquistar essa cidade, que eu possa ser protegida. Que vocês que eu não morra com os demais. Então eles falaram: todos os que estarão na tua casa naquele dia serão salvos. Então ela foi salva com todos os que estavam na sua casa, seus pais, seus irmãos e mais alguns outros, se não me engano. Uma família, a família de Raabe foi salva. E uma pequena observação sobre Raabe. Raabe é mencionada no Novo Testamento entre as 5 mulheres na genealogia do Senhor Jesus, na linha direta, desde Abraão. Se não me engano, Mateus começa com Abraão e vai até o nascimento do Senhor Jesus. E aparecem 5 mulheres naquela genealogia. E praticamente todas as 5 eram problemáticas. Raabe era uma prostituta, porém, ela foi salva, porque ela creu no Senhor Deus. Toda a sua família foi salva. Ela se casou com um dos israelitas e se tornou uma mãe na linhagem do nascimento do Salvador. Veja a graça e a misericórdia de Deus para aqueles que buscam a Ele. Ruth é a outra. Bom, nós temos no Novo Testamento exemplos de famílias inteiras que foram salvas: a casa de Cornélio, a casa de Lídia em Filipos e a casa do carcereiro. Foram batizados eles e suas famílias. Porém todos tinham que crer. Não é que somente pela fé do carcereiro que todos os outros foram salvos. Porque o Novo Testamento nos ensina claramente: cada um tem que ter uma fé pessoal em Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas a intenção de Deus, o plano de Deus, é que se um membro da família é salvo, todos os membros da família sejam salvos. E é por isso que Deus nos ensina a nós nos ensinarmos nossos filhos. Eu quero abrir em Salmo 78, que eu ainda não abri antes. Salmo 78, os primeiros versículos. Nós já lemos em Deuteronômio antes, como Deus manda ao povo de Israel terem os mandamentos e estatutos do Senhor continuamente consigo, no seu coração, mas colocar também nos umbrais das suas portas, e onde quer que eles possam ir, que eles tenham os estatutos e os mandamentos do Senhor consigo. Na verdade, como é que se faz isso? Eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus está no meu coração, eu tenho ela continuamente comigo. E se eu encho a minha mente com a palavra de Deus, com pensamentos sobre a verdade de Deus, desacreditando as mentiras do diabo, ao invés acreditando nas promessas de Deus, nas verdades de Deus, nos juízos de Deus, nos estatutos de Deus. Se tudo isso está comigo, dentro do meu coração, o que vai sair? O que eu vou falar? Eu vou falar daquilo de que minha cabeça está cheia. Que o meu coração se encheu de amor pela palavra de Deus e pelo próprio Senhor Jesus, que é a palavra que se tornou vida. Salmo 78, versículo 1. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos,
mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então a palavra de Deus nos ensina que tudo que nós aprendemos com o Senhor, nós devemos transmitir a nossos filhos. Nós devemos falar aos nossos filhos daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, aquilo que Ele nos ensinou. Nós devemos falar dos erros que nós cometemos nas nossas vidas, para que eles não cometam os mesmos erros quando eles crescem. Apesar de que, ainda assim, mesmo sabendo dos erros dos pais, eles mesmos vão ter que entrar por experiência no conhecimento do Senhor. E provavelmente também vão cometer certos erros. Mas nós devemos transmitir a eles tudo aquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus, aquilo que Ele nos tem ensinado, aquilo que vai trazer paz e alegria nas vidas dos nossos filhos. E o Senhor abençoa a casa onde Ele está presente como a pessoa central da família. E eu me lembrei da arca, quando Davi quis trazer a arca para Jerusalém. A arca representando a presença do Deus Supremo, Santo, no meio do povo de Israel. Então nós já ouvimos, Davi queria construir um templo para a arca. Um templo para a arca. Porque ele já tinha um palácio, mas o Senhor ainda estava numa tenda. Mas antes disso, quando ele foi trazer essa tenda, essa arca, aconteceu um desastre. Porque ele colocou a arca sobre um carro de bois. E quando os bois escorregaram, um dos seus servos tocou na arca tentando protegê-la e morreu. E Davi foi tomado de tamanho medo e temor do Senhor, que ele não ousou continuar com esse projeto de trazer a arca para Jerusalém, e a arca ficou, digamos que, estacionada por um tempo na casa de Obed-Edom. E diz sobre esse período dessa arca na casa de Obed-Edom, que a sua casa inteira foi abençoada por causa da presença da arca de Deus na sua casa. E quando eles falaram isso para Davi, que a presença da arca de Deus na casa desse homem causou a bênção do Senhor para descer sobre essa família, então Davi se encorajou e resolveu trazer a arca ainda assim para Jerusalém. O projeto que ele já tinha começado, mas que ele tinha abandonado. Aí ele queria agora terminar esse projeto e fez da forma correta. E houve grande alegria. Então, irmãos, se nós colocamos o Senhor no trono, primeiro das nossas próprias vidas, mas também no trono da nossa família, a casa inteira, a família inteira será abençoada. Agora eu quero abrir em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, e primeiramente versículo 4. É o trecho que fala sobre os filhos e os pais. Paulo começa toda vez, nesse capítulo 5 e 6, porque depois dos pais e filhos ainda tem os servos e senhores, ele começa toda vez com a parte que deve se submeter, que ocupa a posição de submissão. Então ele começa no versículo 22 do capítulo 5 com as mulheres, depois fala aos maridos. E aqui no capítulo 6, primeiro aos filhos
que estão em nível de autoridade debaixo dos pais, e depois ele fala aos pais. Ele fala primeiro aos servos, depois aos senhores. Sempre o nível de autoridade. Então nós vamos começar primeiro com os pais, por causa da cronologia que os pais vão ensinar aos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é um mandamento para os pais. Não provocar seus filhos a ira. A palavra grega para pais aqui indica pais masculinos, não como no português nós falamos pais para pai e mãe juntos. Mas aqui é pais, os pais homens. Eles não devem provocar a ira dos seus filhos. E Paulo fala isso para eles provavelmente porque os pais têm a tendência de serem demasiadamente exigentes e assim causam a ira dos seus filhos. Por exemplo, quando você é tão exigente que o filho tem o sentimento, eu não consigo alcançar o nível que meu pai colocou para mim. E ele se sente desanimado, porque ele quer, mas ele não consegue. E o pai continua colocando aquela exigência. O pai tem que aprender a considerar os seus filhos, de acordo com a medida que eles podem alcançar. Então, não colocar exigências acima da capacidade que eles têm. Eu confesso que eu provavelmente cometi esse erro várias vezes. Então, como é que os pais devem não provocar a ira, mas sim criar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor? Criar significa nutrir para a maturidade, palavra grega que é usada. Nutrir para a maturidade. Os pais são responsáveis por sua casa financeiramente, pelo suprimento financeiro de sua família, para a sua esposa, também para os seus filhos. Mas não é só dar de comer para eles. Porque eles têm que ser criados na doutrina, não sei como atualizada diz aqui, mas possivelmente disciplina. Na disciplina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina aqui nessa versão é uma palavra que significa treinamento e disciplina. Irmãos, eu me lembrei de um versículo no Salmo 127 que fala que os filhos são como flechas. Eu preciso procurar um pouquinho para citar corretamente. Os filhos como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade, como flechas na mão de um homem poderoso. Um homem pode ser muito poderoso no arco e flecha, mas se as flechas são ruins, ele não vai conseguir atingir o alvo. Mas se as flechas são boas, e ele sabe manusear aquele arco e flecha, ele vai conseguir alcançar o alvo. Mas a flecha é importante. A flecha tem que ser preparada devidamente para poder alcançar o alvo. E o salmista chama filhos da mocidade como flechas. Eles têm que ser preparados. Eles têm que ser disciplinados. Eu li uma frase sobre a necessidade que filhos têm de correção e acompanhamento. É a seguinte: filhos entregues a si mesmos são órfãos de pais vivos. Filhos entregues a si mesmos são órfãos de pais vivos. Se os pais não dão o devido acompanhamento, se eles só falam disciplina e treinamento, significa que nós não só damos as instruções, que nós não só falamos, ouça, Deus fala isso, aquilo e aquilo, agora você faça. Mas e se ele não fizer? Se o filho não fizer? O filho precisa ser disciplinado. Se ele não fizer, ele precisa ser corrigido.
Ele precisa ser treinado. Treinamento de filhos não começa depois que eles conseguem andar e falar. O treinamento dos filhos, criar os filhos, disciplinar os filhos, começa desde as primeiras semanas do bebê. Quando o bebê grita que quer comer, o que a mãe faz? Ela corre lá e dá de comer. Nós aprendemos, minha esposa é enfermeira, nós aprendemos que a criança não precisa comer, o bebezinho não precisa comer imediatamente toda vez que ela grita, mas ela consegue aprender a mamar em determinados horários. Nosso primeiro filho nasceu 1 mês mais cedo do que programado, com 8 meses. Era miudinho. Ele precisava mamar à noite também. E dificultava o nosso sono, o nosso descanso. E ele mamava acho que 2 ou até 3 vezes por noite ainda, no início. E demorou um tempinho até que ele se programou que ele não precisava mais mamar durante a noite. E nós podíamos descansar para no outro dia fazer o nosso trabalho. Os pais que têm nenês sabem dessa realidade. Como é necessário criar os nossos filhos, dar-lhes de comer, fazer eles crescer. Mas lembrem-se, a tarefa mais importante dos pais é ensinar aos seus filhos os caminhos do Senhor. A doutrina e na admoestação do Senhor. A admoestação é com palavras. Significa que você vai explicar para os seus filhos. Na verdade, tem a ideia, a palavra grega, de colocar as ideias em ordem. Colocar as ideias em ordem, as ideias dos seus filhos. Quando eles vêm com certas determinadas ideias que eles captaram em algum lugar, seja do vizinho, seja de um parente, seja da avó, seja de quem for, dos amiguinhos, não se espante, estejam atentos, que muitas coisas infiltram na mente dos filhinhos através dos amiguinhos que eles têm. É importante escolher amigos certos, para as crianças pequenas até. Significa explicar para seus filhos por que o Senhor disse assim. Os pais têm a responsabilidade de, em primeiro lugar, dar o exemplo de uma vida consagrada a Deus. Além das instruções que eles vão dar, além de ensinar os seus filhos a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus em casa, com eles têm a responsabilidade de viver uma vida consagrada. Porque mais do que todas as instruções e palavras que os pais dão, os filhos vão ver o exemplo de suas vidas. Eles precisam moldar o caráter dos filhos. Será que os pais estão conscientes dessa tarefa importante de moldar o caráter do seu filho? De fazer com que ele seja uma pessoa diligente, uma pessoa que deseja servir a outros? Quando eu leio em Provérbios 31 sobre essa mulher virtuosa, e eu penso assim, eu não tenho filhas, só tenho 2 filhos, mas eu penso para aqueles que têm filhas. Você tem essa visão na sua cabeça, pai e mãe, de fazer com que sua filha seja, quando ela crescer, uma mulher virtuosa, como ela é descrita aqui? Olha, isso não vai acontecer assim, de um dia para outro. É preciso um projeto, um plano de treinamento para seu filho e para sua filha, para que eles aprendam a servir ao Senhor. Eles precisam, como nós vemos em Juízes, aprender as guerras. As guerras
contra todas as tentações e as ciladas do inimigo. As guerras relacionadas a vencer o pecado que está dentro delas. Pais, é a nossa responsabilidade. Nós precisamos conduzir nossos filhos ao Salvador. Falar para eles. Deixa eu dar um exemplo de uma mãe. Eu anotei aqui 3 resumos de artigos que eu li sobre mães que educaram filhos que ficaram grandemente conhecidos. E um deles é o Spurgeon. Deixa eu ler brevemente aqui, porque meu tempo já está se esgotando. Spurgeon nasceu em 1834 como o primeiro de 17 filhos de seus pais. 17 filhos. Só que 9 morreram, já quando eram bebês. Então sobraram 8 filhos. Ele era o primeiro. E os primeiros 5 anos da vida dele, ele foi criado pelos avós. Quando ele tinha 6 anos, já voltando, aos seus pais, foi a primeira vez que ele leu o livro Pilgrim's Progress. Eu tenho certeza que foi traduzido em português, mas não sei o título. Progresso de um peregrino? Progresso de um peregrino. Regresso. Era para ser progresso, mas tudo bem. A Vida de um Peregrino, John Bunyan, um livro muito conhecido. Ele leu esse livro quando tinha 6 anos de idade. Então você já vê que ele tinha uma capacidade mental muito grande. Aí ele foi estudar e se rebelou contra Deus. O pai dele era ministro, estava muito ausente. Muitas vezes ele viajava. E ele estava até incomodado com isso, que ele não estava podendo dar atenção adequada a seus filhos, aos 8 de certo, naquela época. Então teve uma vez, quando ele chegou mais cedo para casa, e chegando em casa assim de fininha, ele encontrou a esposa dele, Eliza. O que ela estava fazendo? Ela estava com todos os filhos reunidos, orando com eles e por cada um deles. É o que ela costumava fazer. Ela juntava os filhos, falava do Senhor, pregava o Evangelho para eles e colocava eles diante da decisão: você vai aceitar o Senhor? Você tem de aceitar o Senhor. Você é um pecador. Você vai aceitar o Senhor? E ela fez isso com todos os filhos. E quando o pai de Spurgeon, de Charles, quando ele viu isso, ele ficou descansado. E ele teve mais liberdade para continuar ministrando. Eu não vou dizer que esse é o exemplo que vocês têm que seguir, porque é um perigo que nós temos de nos cuidar, irmãos. Mesmo o serviço do Senhor não nos libera da responsabilidade dentro de casa. Você pode estar ministrando em todos os lugares desse mundo, mas se tua família não está sendo cuidada espiritualmente, devidamente, o que é a tua primeira responsabilidade, teu testemunho, teu ministério vai ser perdido. Então, ela orava muito por seus filhos, e chegou um dia quando finalmente o Charles se converteu ao Senhor. Ele ouviu uma pregação em certo lugar, e aquilo tocou o seu coração e transformou a sua vida. E mais tarde ele escreveu para sua mãe, sobre sua mãe? Não, a sua mãe. E ele chamou ela de um instrumento de Deus, uma mãe que orou e vigiou. Uma mãe que orou e vigiou. E esse filho foi usado por Deus para pregar para milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Mas a mãe dele pregou somente para seus filhos. Mas veja o efeito da oração e da pregação dessa mãe. Porque o filho dela foi usado por Deus como instrumento para alcançar muitos com a palavra de Deus. Enfim, mais alguns minutinhos para os filhos. Efésios 6, versículos 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra
a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O mandamento principal para maridos é de amar as suas esposas. O mandamento principal para esposas é de se submeter e respeitar seus maridos. O mandamento principal para filhos é obedecer aos seus pais. Por quê, irmãos? É um mandamento com promessa. A promessa de uma vida prolongada. É o que Deus quer. O respeito da autoridade colocado sobre você. Obedecer significa literalmente ouvir sob, ouvir debaixo. Como é que os filhos devem obedecer? Bom, se os filhos desobedecem, eles devem ser corrigidos. Para eles aprenderem que obedecer tem como consequência a bênção e a alegria. Mas desobedecer causa a maldição. Lá em Deuteronômio 28, tem um capítulo que fala da parte de Deus ao povo de Israel. O Senhor começa falando de todas as bênçãos que Ele trará se o povo de Israel obedecer aos mandamentos do Senhor. Se não me engano, são 14 versículos. O resto do capítulo fala de todas as maldições que virão sobre eles se eles desobedecerem ao Senhor. E eu acho que é mais de 3/4 do capítulo em quantidades de versículos. São mais de 60. Então, 1/4, digamos, aproximadamente, Deus começa a falar sobre a bênção da obediência. Porque Deus deseja que nós obedeçamos e Deus deseja nos abençoar. Porém, a advertência, se nós desobedecermos, certamente Ele também executará o juízo. E os nossos filhos precisam aprender isso, desde pequenininhos. É assim que eles aprendem, sendo corrigidos. Obediência e desobediência. Obediência requerida por Deus é obediência de boa vontade. Obediência aos pais, porque eu desejo agradar ao Senhor. Isso que agrada ao Senhor. Filhos que se rebelam contra os pais desagradam ao Senhor. No Antigo Testamento eles tinham de ser apedrejados. E nos nossos dias, os últimos, os fins dos tempos, os irmãos já mencionaram em 2 Timóteo 3. Os filhos serão desobedientes aos pais. A sociedade moderna propaga a desobediência de filhos aos seus pais, como uma virtude, uma liberdade que foi dada a eles. Deus deseja a obediência. Jovens, crianças, aprendam a obedecer a seus pais. Não como aquele menino a quem o pai falou: você foi desobediente, senta no cantinho lá e fica sentado. E o menino falou para o pai: olha, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Mas essa não é a obediência que Deus quer de vocês. Aprenda a obedecer a seus pais, porque isso agrada ao Senhor. E assim nós devemos aprender a obedecer a nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, a caminhar com Ele. Eu volto ainda àquilo com que nós começamos, no contexto do propósito eterno de Deus. Ele deseja levar muitos filhos à glória. O irmão César já falou sobre isso. Filhos, teknon, são as crianças. Todos os filhos nascidos dos pais. Porém, filhos adultos e amadurecidos, que são capazes de administrar a herança, os filhos teknon são herdeiros, porque são nascidos dos pais. Porém,
eles não são capazes, enquanto são tecnon, de administrar a herança dos pais. Mas quando eles estiverem amadurecidos, eles são huios. E eles aprenderam a ser como o Senhor Jesus, o primogênito. E é essa obra que Deus está fazendo entre nós. Irmãos, não desanimemos nesses últimos dias. Jovens, se o Senhor tardar, vocês serão a próxima geração responsável pelo testemunho do Senhor, nas suas famílias, mas também na igreja. Conheçam ao Senhor, aprendam nas batalhas, na guerra. Caminhem com o Senhor, não desanimem, não tenham medo, porque o Senhor prometeu: eu estarei contigo. O Senhor abençoa todos os que obedecem a Ele e perseveram nos seus caminhos. Vamos dar graças ao Senhor. Te louvamos, Senhor, e te adoramos. Te agradecemos por esse tempo tão agradável na Tua presença. Te agradecemos porque a Tua palavra é tão séria para conosco, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus digno de adoração, de louvor, Tu és exaltado nas alturas, Tu governas sobre nós. E a nossa alegria é nos colocarmos debaixo da Tua autoridade, da autoridade de nosso Senhor Jesus e do Espírito Santo que foi enviado para nos revelar a glória do Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor, que Tu faças essas palavras se tornarem vida em nossos corações. Ó Senhor, ajuda-nos no viver de cada dia, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, na situação em que Tu nos colocaste, a viver a vida de Cristo, a ser cheios do Espírito Santo e expressar o fruto do Espírito nas nossas vidas, sermos uma bênção para todos aqueles que encontramos. Ó Deus, nós esperamos a Tua vinda, nós amamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ansiosamente aguardando o dia em que Ele virá, mas nós queremos estar preparados para Ele, como aqueles que venceram, aqueles que pertencem à noiva, que fazem parte da noiva adornada, sem ruga, sem mácula, irrepreensível. Assim nós queremos ser. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Toda a glória, toda a honra seja dada a Ele. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém.